Colossenses capítulo 1, versículo 24. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, que era uma cidade muito perto de Colossos, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela bênção de poder estar aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, entendendo um pouco do que tu queres para nós, Senhor. Abençoa a nossa vida, cuida de nós, e é assim que nós te oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, você deve ter percebido que ele fala muito sobre mistérios, né? Os mistérios revelados de Deus e tal. E mistério é um negócio complicado, porque se você prestar atenção, no Éden, qual foi o pecado de Eva? Qual foi o pecado de Eva, de Adão e Eva? Qual foi o pecado de Eva? A desobediência, né? Mas tinha algo ali entranhado em Eva, era o quê? Porque Deus diz assim, olha, você pode comer de todas as árvores, só não dessa. Por que Deus? Mistério, né? Porque você vai conhecer o bem e o mal e tal. Aí chega Satanás, aí diz, você não pode comer de nada. Aí ela diz, não, eu posso comer tudo, eu só não posso comer essa. Por quê? Porque senão eu vou morrer. Aí Satanás fala, não, você não vai morrer. Né? E vai gerando aquela dúvida, vai gerando aquele mistério. Né? Eu acho que a curiosidade, gente, não matou só o gato, entendeu? A curiosidade matou Eva, matou Adão, matou toda mulher desse mundo. Porque já foi comprovado cientificamente que as mulheres são mais curiosas do que os homens. Estou brincando, gente, é só para vocês ficarem com raiva. Mas curiosidade é um negócio muito ruim. E eu sou muito curioso. Eu sou do tipo que oro pela morte de quem faz assim comigo. Tiago, eu tenho um negócio para te dizer. Aí eu faço, sim. Não, mas já. Já é um inferno, já. Né? Já o quê? Já é agora. Você pode ter um segredo, você só não pode me dizer que tem. Entendeu? Porque eu sou dessas pessoas. E você também, porque a curiosidade é muito forte na gente, né? E esse texto, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala um pouco sobre mistérios. Mistérios, gente, não mistérios da fofoca, mistérios não sei o quê. Não, mas mistérios realmente relevantes na nossa vida, que a gente vive nesse mundo. O mundo é muito estranho, muito misterioso, muito cheio de coisas que a gente não entende. A fé já é uma coisa extremamente complexa, né? Quem é você para dizer assim, não, eu entendo plenamente minha fé? Você pode dizer isso hoje? Paulo, ele quer dizer que sim. Paulo, ele quer dizer que todos os mistérios foram revelados em uma única pessoa. E aí hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos voltar para o texto, fique no texto, e eu quero reforçar alguns versículos dele. Se você ler comigo o capítulo 1, versículo 26, ele diz assim,
o mistério, olha só, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Cristo em vocês. E o que Cristo também faz em nós, também é para nós, ele é a esperança da glória. Ele falou isso também no capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O que Paulo, gente, traz aqui, ele vai dizer que Cristo é o mistério revelado de Deus. Se a gente lê Hebreus, e provavelmente a gente vai estudar Hebreus esse ano, porque não tem como a gente estudar sobre fé, esperança e amor sem estudar o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus, ele vai dizer que o Antigo Testamento era somente a sombra do que iria acontecer. O Antigo Testamento, gente, ele fala que viria o descendente de Eva, viria alguém, viria o Cristo. Mas quem é esse Cristo? A gente não sabe. A Isaías trazia um pouco sobre esse Cristo. Isaías dizia que ele ia sofrer. E aí você vai ver pessoas que são chamadas na teologia de tipos de Cristo. Tipologia, isso é um termo muito teológico, ele fala da tipologia de Cristo. Pessoas no Antigo Testamento que eram sombra de Cristo. Então você vai ver, por exemplo, Moisés. Moisés foi perseguido quando bebê, verdade? Sim. Jesus foi perseguido também? Foi. Moisés liberta o povo do Egito. Jesus liberta o povo do pecado. Então era como se Moisés fosse um tipo de Cristo. Mas ele não era ainda Cristo, ele era algo, uma sombra, como diz Hebreus, ele era uma sombra de Cristo. Aí você estuda Davi, o grande rei, você estuda Salomão, um rei sábio. Todos esses homens, gente, eles não eram o Cristo, mas eles eram a sombra do Cristo, a sombra de algo que viria e que seria revelado. Mas esse era o mistério. Esse era o mistério. Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Até o momento que surge Jesus Cristo. E Jesus é revelado como mistério de Deus. Aquele mistério lá de Gênesis 2, 3, que falava que viria o descendente. Aquele mistério foi revelado. E o mistério era Cristo. E Cristo, gente, é a plenitude de Deus. A gente estudou isso semana passada. Cristo é o soberano, Cristo é o Criador, Cristo é o Redentor. Cristo, gente, é a imagem do Deus vivo, como a gente viu semana passada. Então, o que tinha para ser revelado, foi revelado em Cristo. Esse é o mistério foi resolvido, só que o problema é que existiam umas heresias lá em Colossenses, as ameaças de umas heresias em Colossenses, sabe, de mistérios da fé. Mistérios da fé. Sabe, uma vez eu estava num culto, eu fui pregar num culto, né, e de outra igreja, e eu preguei e tal, foi bênção, Deus falou tal, e aí quando acaba o culto, chega uma irmã, quase marchando para mim, fazendo e aí, que você sabe que nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos na contemporaneidade dos dons, né? Nós acreditamos sim em dom de profecia, acreditamos sim em dom de revelação, acreditamos que os dons permanecem, né? Não somos cessacionistas, né? Que são aquelas denominações que acreditam que os dons cessaram. Não, a gente acredita que os dons continuam e continuarão até quando eles forem necessários, ou seja, até a volta de Jesus. Quando Jesus chegar, então tudo aquilo que é perfeito será plenamente conhecido, como diz 1 Coríntios 13. Só que a irmã chegou fazendo em mim, e aí disse: pastor, você está com um grande conflito no coração. Eu fiz: não. Tem sim, pastor, eu estava orando e eu vi alguém falando não sei o que para você e dizia isso, isso e isso. O que é que isso diz para você? Eu falei: minha irmã, assim, perdão, mas não me diz nada, eu estou curioso para saber quem é essa pessoa que está atrás de mim. Mas você estava orando naquela noite, pedindo aquela coisa, não estava? Eu falei: minha irmã, todo mundo está, né?
Mas assim, eu não lembro de ultimamente estar de madrugada orando, pedindo alguma coisa, não. Aí ela fez, pois entendo o mistério. O quê? Pois entendo o mistério? Pois toma o mistério? Que mistério? Que mistério? Não existe mistério, gente. É interessante que os dons espirituais são usados como coisas para trazer mistério para mim, para trazer dúvida para mim. Tem gente que diz, Tiago, eu vi uma profecia de uma irmã e eu estou meio em dúvida. Então não é de Deus. Porque profecia não traz dúvida. Profecia era para tirar a sua dúvida. Entendeu? Tiago, eu tive um sonho. Às vezes eu tenho um sonho meio encucado, sabe? Eu tenho um sonho meio agoniado e tal. Aí eu pego, acordo. O sonho é agoniado. Dia desse eu tive um sonho com um amigo meu. E eu caí na besteira ainda de dizer a ele que era um sonho agoniado, que ele estava não sei o quê e tal, e eu ia lá e ajudava ele e tal, não sei o quê, eu não entendi nada. Aí eu estava com ele, não tinha o que fazer, fui contar a besteira do meu sonho, que nem eu tinha entendido. Aí eu disse, cara, sonhei isso para você, com você. Aí ele fez, danado, isso diz o quê, Tiago? Eu fiz, quase que eu digo, fica com mistério. Porque se não me diz nada, não é nada. Entendeu? Não é nada, não é nada. Sabe, eu já contei isso uma vez eu estava num culto que era aquele culto que dá muita oportunidade. Eu quero dar oportunidade para o irmão em nome de Jesus. Né? Aí o irmão veio, pegou no microfone, começou a falar em língua, alabaxúria, chupa para balahaus, tal. E tal, alabaxúria. Aí pegou o microfone, continuou no alabaxúria. E aí pegou, disse, e que Deus abençoe a igreja e sentou. E se perguntasse para ele o que danado ele disse no tanto alabaxúria, ele ia dizer o quê? Fica um mistério. Só que a questão é que as línguas, elas precisam ser interpretadas, porque se a língua não for interpretada, ela não edifica o corpo, porque línguas estranhas ou é para a minha própria edificação, ou se é para ser línguas estranhas no microfone, tem que ter alguém interpretando a língua estranha, porque senão ela não explica, ela não interpreta, ela não revela. Ela deixa no mistério, e os mistérios já foram revelados em Cristo. Dons espirituais não são para nos deixar em mistérios. Sonhos não é para me deixar em mistério. Profecia não é para me deixar em mistério. Ao contrário, os dons, gente, servem para revelar Cristo para mim. Então, os dons não são dons de confusão, são dons de revelação. São dons de entendimento, são dons que me faz prosseguir, e não dons que me faz confundir as coisas. Então, apesar de que a gente vive um meio evangélico que gosta do mistério mesmo. Eu vou para aquele culto, porque eu vou para ali, para aquele negócio de oração, por quê? Porque lá Deus fala, porque lá Deus não sei o quê. Não, gente, os mistérios foram revelados em Jesus. E mais que isso, tem gente também que vive doida nos mistérios da espiritualidade, né? Os mistérios da astrologia, né? Você já viu esse povo que gosta de signo? Né? Povo que gosta de... Eu vou pular para cá, que eu estou agoniado. Povo que gosta de signo, de astrologia, é um povo interessante. Não é? Porque você faz assim, desde uma aluna minha, faz tempo, a aluna minha chegou e fez, professor, você tem jeito de ser de escorpião, não é? E esse povo é danado para fazer assim. Eu disse, não, sou de abril. Ela fez, Áries, sabia. Eu fiz, sabia não. Vamos retroceder na conversa? Você errou. Mas é porque, professor, é ascendente. É ascendente. Satanás. Vai confundir o diabo. Vai se confundir. Eu falei, minha filha, você não acha que essa coisa isso é uma coisa randômica, sabe, você vai ler horóscopo, é a mesma coisa todo dia, você vai tropeçar em alguém, você vai ser feliz amanhã, não sei o quê. Você não acha que isso não tem significado nenhum? Aí o que todos eles fazem o quê? É a lua.
a lua, quando se mexe, movimenta a água, o mar, e movimenta a água e nós somos água, e tal. Eu fiz, rapaz, isso está muito complicado. Aí ele faz o quê? Mistério. Astrologia, não sei o quê, gente. É tão maravilhoso quando você chega para uma pessoa dessa e diz, olha, o mistério já foi revelado. O maior mistério do mundo, sabe? O maior mistério do mundo, que é o que acontecerá, a maior pergunta do mundo, né? Você prestar atenção, gente, toda a sociedade é como uma fileira andando em direção a um penhasco, e todas essas pessoas, de 10 pessoas, eu vi um testemunho nesses dias que dizia isso, a cada de 10 pessoas no mundo, 10 cairão nesse penhasco. Algumas pessoas caem, estão andando e caem do penhasco, e não estão nem se perguntando por que estão caindo do penhasco, mas existem outras pessoas perguntando por que todo mundo tem que cair do penhasco? Por que todo mundo tem que estar nessa fila? Por que todo mundo vai morrer? E aí Paulo diz, Jesus é o mistério de Deus revelado e Ele é a esperança da glória. Jesus, o mistério, é a revelação da glória. É Jesus que vai me tirar do penhasco. É Jesus que, na verdade, não vai me tirar do penhasco. O pecado me jogou do penhasco, mas Jesus me faz sobreviver após o penhasco. Me faz ressuscitar após o penhasco. Jesus é a revelação de todos os mistérios dos não cristãos e os mistérios da nossa fé. Depois Paulo começa a falar umas coisas muito interessantes, né? Se você voltar comigo, lá no versículo 24, ele diz assim, no capítulo 1, ele diz, agora me alegro em quê, gente? Em meus sofrimentos por vocês. Eu acho muito interessante isso. Eu me alegro em meus sofrimentos, né? O evangelho de hoje é um evangelho de pare de sofrer, né? E aí Paulo não, Paulo diz, eu me alegro em sofrer. Olha que diferente, né? Eu me alegro em sofrer por vocês e completo no meu corpo, ou seja, eu tô disposto a sofrer no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele tinha uma noção muito interessante. Você lembra quando Paulo se converteu e a Bíblia diz que Paulo, não sei se estava a cavalo, não sei se estava a pé, mas diz que ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, Jesus diz assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho que Saulo, nesse momento, poderia ter dito, não, mas eu não persigo você, Deus, eu persigo a igreja. Só que naquele momento, o próprio Jesus se confunde com a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. E quando nós sofremos, é o corpo de Cristo que sofre. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu sofro na carne pela igreja do Senhor, e eu sofro na carne as dores do corpo de Cristo. Porque quando eu sofro pelo corpo, eu sofro as aflições de Cristo, porque Cristo se identifica com a igreja. E aí ele continua dizendo no 25, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. É interessante, é muito interessante, olhe para mim, é muito interessante porque Paulo, ele coloca o ministério como uma responsabilidade. É muito interessante isso, gente, porque eu tenho pregado sobre isso, eu tenho falado e eu tenho insistido numa coisa que é muito ilusória para a gente. E eu sempre gosto de comparar isso com amor, né? Com casamento. Algumas pessoas acham que amor é sentir, é um sentimento, né? Ah, eu amo a Deus, por quê? Porque apaixonado por você, Senhor, eu sou. A gente é fruto da geração que foi chamada na ciência das religiões, aí nos estudos bem interessantes, a gente é da geração dos adoradores. Né? Você talvez foi dessa geração, gente. Eu não estou dizendo que é ruim, não, mas a gente foi da geração do louvorzão.
A igreja evangélica no Brasil cresceu à base de louvorzão. E o que era o louvorzão? Fiz muito. Eu realizei muito louvorzão. Louvorzão era assim, hoje não tem palavra não. Hoje é só louvor. Você lembra? Não, vocês não lembram, que graças a Deus vocês... É da época nuvem. Mas, gente, aí a gente ia para a igreja, era só louvorzão, era só pular, era só chorar, né? Isso está meio voltando hoje, tem sido chamado de geração worship, né? Mas, ai meu Deus, eu sou apaixonado, tal. Nada contra, adorar a Deus é bênção, você tem que fazer isso, tal. O problema é quando é só isso. É quando é só isso. É quando a minha vida espiritual é uma vida de paixão espiritual. Eu vou usar esse termo. Paixão espiritual, não é amor a Deus, não é amor a Deus. Porque amar a Deus não é ter um sentimento no coração de amor a Deus. Não é. Você não adianta orar e dizer, ai Deus, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Aí Deus faz lá de cima, porque você me ama. Aí você diz, porque eu sinto bem aqui no meu peito, que eu te amo. Casamento é uma coisa engraçada, porque eu já dei esse exemplo, acho que no culto de domingo. Eu aprendi isso um dia assistindo Netflix. Netflix é uma bênção. E você sabe que está na Bíblia que é proibido as mulheres atrapalharem os homens quando eles estão assistindo a série dele. Né? Então imagina, você está lá assistindo Demolidor. Você está lá assistindo o quê? O quê? Quê? Vikings, nossa, é uma bênção. Uma bênção. Vikings é show demais. Game of Thrones, você está lá assistindo sua série, seu Netflix da vida. Eu estava lá assistindo, meu amor chega para mim e faz, amor, lava a louça. Nada contra lavar a louça, só lavar a louça. Mas eu fiz, amor, está terminando meu episódio. Ela fez, amor, tem que ser agora. Eu fiz, amor, não dá, porque eu estou num compromisso aqui. Porque o inverno está chegando. Fala Deus, né? Isso é uma citação de Game of Thrones, você que não tem vida, né? Aí eu falei, amor, deixa só acabar. Ela fez, amor, tem que ser agora, porque eu vou fazer o almoço, que ela vai ter fome, não sei o quê. Aí eu fiz, vou nada. Bati o pé aqui, que eu sou homem mesmo, na cara. Isso, ela não fala nada, que é o pior. A mulher sábia, ela fala pouco e constrange mais do que a mulher tola que fala demais. Ela fica calada, é o que me dá raiva. Aí eu fico, ela está lá, triste comigo agora. Ela está remoendo. Ah, meu Deus do céu. Aí eu pego, boto pause e vou. Vou morrendo de raiva, né? Aí eu chego para ela e faço. Eu vou, mas não vou feliz não. Mulheres, vocês acham que isso em algum momento gerou algum remorso na minha esposa? Saber que eu fui com raiva? Em algum momento ela pensou assim, por um milésimo de segundo, tu acha que Daiane fez assim, bichinho, tá indo lavar a louça triste. Tu acha? Mulher faz isso? Mulher faz nada. Mulher tá nem aí pra gente, rapaz. Na verdade, ela ficou feliz. Porque minha esposa, ela não está nem aí se eu estou fazendo um negócio com raiva ou feliz. Mas ela vai ficar muito feliz se eu fizer. Entendeu? Aí na Bíblia fala de dois caras que o Senhor deles chegou e disse, fulano, faça isso, para os dois. Aí um disse assim, sim, ó Deus. Ó Deus não, era uma metáfora, uma parábola. Sim, Senhor, eu farei. Farei de todo o meu coração. Eu farei, Senhor, eu farei. Aí o Senhor fez, sim, mas vai fazer? Mas eu vou. Deixe-me aqui antes te adorar em espírito e em verdade. Deixe-me antes me entregar em louvor a ti. Sim, mas vai fazer. Eu estou indo, Senhor.
O outro, quando disse que tinha que fazer, ele disse o quê? Vou não. Vou não. Maitá, né? Maitá. Passa um tempinho, quem vai fazer? O que tinha dito que não ia fazer é o que faz. E o que disse que ia fazer, não faz. E a conclusão é, quem ama a Deus? O que obedece. E você vai ver muitos versículos na Bíblia serem muito claros, dizendo que quem me ama, Jesus diz, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, gente, amor a Deus não é sentimento por Deus. Amar a Deus não é sentir no seu coração que você ama a Deus. Assim como casamento e amor de casamento, não é, ai meu Deus, que bicha linda. Assim como o amor em um casamento não é sentimento, é compromisso, é responsabilidade, o amor a Deus também não é sentimento, é compromisso e é responsabilidade. E quando Paulo fala, ele fala que eu recebi a responsabilidade de Deus. E aí quando a gente fala de pessoas que não são responsáveis com o reino, pessoas que chegam atrasadas no culto, o cara que não, perde 3 conexões de 4, sabe? O cara que se compromete com o ministério, eu vou servir no ministério, nunca vai, foi uma vez, não vai mais. Primeiro, vou lhe dizer uma coisa, você é irresponsável com as coisas de Deus porque você é irresponsável com tudo na vida. Você provavelmente, não é que você não chega atrasado na conexão, você chega atrasado em tudo. Chega atrasado no trabalho, chega atrasado na universidade, só pega a segunda aula. Você não é só irresponsável com as coisas de Deus, seu banheiro é um chiqueiro, sua calcinha é pendurada no negócio do chuveiro. O mods é jogado sem dobrar. Sua cueca está virada ao avesso, admita. Você emborcou e vestiu de novo achando que não ia sujar. Estava limpo do outro lado. Quem riu está desse jeito agora. Aí você diz... Pô, se entrega, vocês se entregam, né? Aí você diz, não, eu sou sim responsável com algumas coisas. Você é responsável com aquilo que lhe apaixona. É assim, você está gostando da menina, aí você chega na hora, você liga para ela, você faz tudo que tem que fazer. Mas é porque você hoje está apaixonado por ela. Você começa no ministério, começa na conexão, aí você passa um mês chegando na hora. Por quê? Porque você está apaixonado. Só que mês que vem vai ter a outra paixão, a paixão do mês de fevereiro, que vai ser Netflix. Aí vai ter a paixão do mês de março, que vai ser skate. Aí vai ter a paixão do mês de abril, que vai ser crossfit. Aí pronto, aí sai de perto de mim. Porque esse povo que faz crossfit tem que dizer para todo mundo que faz crossfit. Por quê? Porque é a paixão do mês. Aí depois você está fazendo o quê? Aí você vai no Facebook, eu amo. Mês que vem já está com outra paixão. Você é responsável com suas paixões. Você assume os compromissos das suas paixões, só que, gente, paixão não me leva para canto nenhum. Está na hora da gente crescer, não crescer somente na área espiritual, né? Se é que eu posso desvincular, enfim, tudo é espiritual, a gente sabe disso. Mas não é que você é irresponsável com algumas coisas. A gente precisa crescer e amadurecer em todas as áreas da nossa vida. Você precisa crescer profissionalmente, você precisa crescer academicamente. E para a gente crescer nessas áreas, a gente precisa ser responsável. E para ser responsável, a gente precisa saber que nem tudo na vida é paixão. Agora, tudo na vida é compromisso. É aquilo com o qual eu me comprometo. O maior vínculo da nossa vida não está nas paixões do nosso coração. Os maiores vínculos estão nos compromissos assumidos por nós. Você pode não gostar do seu emprego, mas você assinou a carteira dizendo que ia trabalhar. Então vai ter que trabalhar na hora, chegar na hora, sair na hora e fazer tudo que tem que fazer. Mas eu não gosto, peça demissão. Peça demissão. Se não é para viver uma vida com responsabilidade, vá ser irresponsável no inferno. Está cursando um curso aí qualquer? Pois chegue na hora,
não file, estude, seja o melhor da turma, mas eu não gosto. Saia, bexiguento. Saia do curso, vai estudar, sei lá o quê. Cortes e tanã, sei lá o povo diz esse negócio. Vai estudar outra coisa que goste. Mas aquilo que você assumir compromisso, cumpra. Isso é maturidade, gente. A gente vive numa sociedade, no Brasil, uma sociedade que é irresponsável com tudo. Chega atrasado em tudo e chega rindo. Está meia hora atrasado, imbecil, na conexão. Animal, a crescer. Mas eu só sou irresponsável com a conexão. Por que não assumiu o compromisso? Porque você só faz o que gosta. Ministério, gente. Aí vamos para ministério agora? Oh, meu Deus, que eu estou me coçando todinho. Vamos para ministério agora? Eu vou sair do ministério. Por quê? Porque não gosto. Porque não tenho mais paixão. Porque, sabe, eu gostava, mas... Quem disse que ministério, gente, é fazer o que gosta? Quem disse que as coisas com Deus é fazer o que gosta? Fazer as coisas para Deus. E quando eu faço as coisas no meu trabalho, na escola, no que for, é para Deus. Para a gente não secular e sagrado naqui, tá? Mas agora eu quero falar de coisas referentes a coisas que a gente faz dentro da igreja. Que são tão espirituais quanto as de fora, tá? Mas quando eu faço as coisas para Deus, gente, não é porque eu gosto, é porque eu fui chamado por Deus, é porque Deus me deu uma responsabilidade. Sabe quando a sua mãe diz assim, meu filho, você vai lavar o quarto, você vai arrumar seu quarto. Ela está lhe dando uma responsabilidade, e se você assumir aquilo, você vai ter que ter compromisso com isso. A gente não tem compromisso com as coisas de Deus, não é por nada não, é porque é a pessoa que não tem compromisso com nada. Com nada, olhe para a sua vida, o que é que você se comprometeu até hoje e cumpriu? Ah, estou namorando. Então assuma um compromisso, uma responsabilidade. Vai ter que ligar todo dia. Se ela não quer que ligue todo dia, senão acabe. Mas vai ter que responder o WhatsApp? Vai. Ela não mandou? Responda. E responda rindo e bota carinha feliz. Não faça só o que eu gosto. A gente vive na geração, gente, na sociedade, de fazer o que gosta. Seja feliz. Seja feliz. Tu acha que quando eu acordo num domingo, sabendo que eu vou ter que pregar 5 vezes, eu venho sorrindo? Tu acha que eu venho? Vou para Disney, vou pregar 5 vezes. Eu venho porque é um compromisso que eu tenho com Deus. Eu não estou dizendo que eu não gosto de pregar, não, gosto. Mas eu estou dizendo que tem coisa na vida, principalmente quando eu chego do trabalho, trabalho o dia inteiro e à noite tem reunião. Minha conexão é na quinta-feira à noite. Eu sou de uma conexão de jovens casados. E essa quinta, gente, eu cheguei tão cansado em casa. Mas não é cansado porque assisti Netflix a manhã todinha, à tarde fui para a universidade e acho que estou morrendo. Porque tem prova mês que vem, né? Cansado de trabalhar o dia inteiro, casamento, filho, ministério, faculdade, escola, aconselhamento, pai brigando. Aí eu cheguei de noite cansado, minha conexão era só 8 horas da noite. Cheguei de 7, ainda tinha que tomar banho, jantar. Tudo que eu queria era comer minha macaxeira com frango e dormir. Mas eu tinha o quê? Compromisso, eu tinha uma conexão. Eu fui feliz? Fui com raiva. E eu disse a meu líder, estou aqui com raiva. E tu acha que ele ligou? E quem disse que tu tem que vir feliz? Tu tem que vir. E a conexão foi uma bênção. Porque sempre quando a gente cumpre nossos compromissos, é uma bênção. A conexão foi uma bênção. E eu voltei dizendo, obrigado, Senhor. Porque se fosse depender da minha vontade e do meu coração, eu não ia. Mas ministério não é fazer o que eu gosto. Nem ministério é fazer o que eu amo. Nem ministério é fazer o que eu me apaixono. Ministério é compromisso. Você pode até se desvincular do seu compromisso, mas seja responsável até nisso. Responsável em dizer não. Não tem condição de se responsabilizar, meu irmão? Então saia. Saia da sua conexão hoje.
Ou então entenda que conexão não é para ir quando eu gosto. Ministério não é para ir quando eu estou apaixonado. É para ir quando eu me responsabilizo. E se eu me responsabilizo, eu cumpro meus compromissos. A partir de hoje, amadureça em sua vida geral, integral, e os compromissos que você assumir, responsabilize-se por eles. Amém? No final, Paulo ele diz assim no versículo 28. Nós o proclamamos a Jesus, como esperança da glória, como mistério revelado, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o ministério de Paulo era nos tornar perfeitos em Cristo. Capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, bata assim no peito e diga, eu preciso ser fortalecido, aí bata assim, em meu coração. Ai, que lindo. Aí digo assim, aí Paulo diz, estejam unidos em amor. Pega aí na mão do seu irmão que está ao seu lado. Se você conhecer, se você tiver cabimento para isso, tá? Pega assim na mão e diga, nós precisamos estar unidos em amor. Pisca o olhinho para ele. Coisa linda. Agora diga assim, gospel. Pronto, aí justifica tudo. Quando diz assim, é gospel, né? Alcancem toda a riqueza. Eita, coisa boa, olha só, papai. Alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Frustração, né? Tem igreja que só vai até ali, né? Esse texto, Paulo escreve, ele está escrevendo a Colossos, mas Laodiceia era uma cidade muito próxima a Colossos, né? E perto de outra chamada Hierápolis. E eram cidades bem próximas, montanhosas e tal. E Laodiceia foi conhecida como a sétima igreja, de Apocalipse, que João escreve a carta de Apocalipse, escreve a igreja de Laodiceia. Laodiceia é conhecida como a igreja que Jesus disse, vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos, e estou a ponto de vomitar de minha boca. Então Laodiceia é a pior igreja daquela época, segundo a carta de Apocalipse. É a igreja que só tinha defeitos, não tinha nenhuma, João escreve a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Laodiceia, todas tinham defeitos e qualidades. Laodiceia só tinha defeitos. Esse texto é interessante porque Paulo, ele diz 3 coisas muito importantes. Ele diz, olha, para Laodiceia, você precisa se fortalecer em seu coração, é algo individual. Vocês precisam estar unidos em amor e vocês precisam se encher das riquezas do entendimento. O que Paulo diz aqui é mais ou menos tudo o que eu preciso fazer para me tornar perfeito em Cristo. Você viu que o ministério de Paulo se resumia a tornar as pessoas perfeitas em Cristo. Aí você vai dizer, Tiago, eu vou ficar perfeito? Cristo me tornará perfeito. Mas, logicamente, nessa vida eu nunca serei perfeito como Cristo, só na glória. Mas a nossa luta é qual? A nossa luta é sim chegar à perfeição de Cristo. Então você entende que é uma luta que eu sei que eu não vou completar plenamente, mas que eu preciso lutar por ela todos os dias? E isso é muito interessante porque tem muito a ver com Hebreus. Tem muito a ver com Hebreus em alguns textos. Eu queria encerrar pedindo que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, que eu vou mostrar alguns textos bem relacionados com esses que a gente leu. Diz assim, Hebreus 5, 11. Diz, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram, olha só, gente, lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade.
sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Vamos lá em Hebreus 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, esses textos de Hebreus, eles são muito correlatos com Colossenses, porque o que Paulo quer fazer aqui é dizer como ter uma igreja saudável, como ter uma igreja que entende o mistério de Cristo. E Paulo vai dizer que Cristo é a essência de toda sabedoria no texto de Colossenses. E os textos que a gente leu vêm falar que quem são as crianças na fé, gente? Quem são as crianças espirituais de Hebreus que a gente leu? São crianças, pessoas que não entendem princípios elementares da nossa fé. A gente tem um processo na juventude, um projeto na juventude de discipulado. Se você nunca foi discipulado, você precisa ser discipulado. Você precisa ser discipulado individualmente, você precisa aprender. E que bom seria se você tivesse um compromisso com Deus, de nesse ano você deixar de ser uma criança espiritual. Tiago, me diga aí como é esse negócio de Jesus, me diga aí como é esse negócio de dom, me diga aí como é esse negócio de inferno, de Apocalipse. Ai meu Deus, Ave Maria, eu morro de medo de Apocalipse. Princípios elementares, gente, que a gente precisaria já saber, que a gente já precisaria ser mestre. A gente precisa crescer. Eu preciso aprender que para perseverar na minha fé, para estar firme na minha fé, eu preciso conhecer quem é Jesus. Eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso crescer, aprender não viver apenas de leite espiritual, mas de alimento sólido. Eu preciso de alimento sólido. Você precisa, a gente precisa de alimento sólido. Quando a gente faz estudos como esse, de se aprofundar nas escrituras, de tentar criticar o óbvio, de tentar criticar o leite, não é porque ninguém quer ser melhor do que ninguém, não é porque eu tenho prazer nisso, não. É porque o meu sonho é apresentar vocês a Jesus como homens e mulheres perfeitas em Cristo. E para que a gente se torne perfeito em Cristo, a gente precisa amadurecer, gente. Sair desse evangelho, leite que tem se propagado no Brasil, a gente precisa crescer. Crescer na palavra, crescer em ler a Bíblia. Ah, Tiago, mas eu não tenho prazer em ler a Bíblia. Não precisa ter prazer. Você não está jogando videogame. Você só precisa ter compromisso. Você só precisa dizer, Deus, eu tenho compromisso. Eu vou ler um livro cristão. Porque toda série eu indico um livro. Vou ler só um. Né? Vou ler um. Pelo menos. Para a gente perseverar na fé, a gente precisa amadurecer na palavra. E por fim, o texto diz que a gente precisa se motivar em amor. A gente precisa estar unidos em amor. Ou como diz o escritor de Hebreus, a gente precisa não deixar de congregar, de nos reunir enquanto igreja. A única forma da gente se manter firme na fé, olhe para mim, preste atenção. A única forma da gente se manter firme na fé é se a gente valorizar o congregar. E o congregar não é vir para o culto. Você não acha que porque você está aqui assistindo esse culto, essa mensagem, porque você vai vir amanhã, você congrega. Congregar é viver igreja. Congregar é compartilhar as minhas dores com os outros, é ouvir as dores dos outros, é chorar com quem chora, é sorrir com quem sorri. E o meio não é o único meio, mas o meio que a gente vive comunhão e congregação dentro da nossa igreja é através de grupos pequenos. E a luta que nós fazemos para multiplicar conexões é para que você tenha a possibilidade de congregar. Porque a forma que Paulo e o escritor de Hebreus colocam como métodos de crescimento espiritual é o congregar e viver e reunir-se como igreja.
quer perseverar, que é o segredo da perseverança dos santos, o segredo de perseverar na fé, o segredo de se tornar maduro, estudar a palavra de Deus e viver em igreja.